Are you So you are good, bad, not bad. So how are you feeling? Hello, everyone. Thanks. Bye. Yeah. Hello, hello everyone, hello everybody. Alguns são legais, tá? De falar. Aí que às vezes eu gosto de falar hello everyone, mas você pode falar hello everybody também. É a mesma coisa. Pessoal, vamos começar com a chamada, tá bom? Para que a gente continuar o que a gente começou a passar. You remember the last activity? Remember what I remember? Oh, Timon, repeat please. You remember the last activity? If I remember the last class? É tipo assim, o senhor, você lembra a última atividade? Sim, the last class, a última aula, entendi. Lembro sim, aquela dos países pra gente colocar, vocês tinham que pesquisar as capitais, né? A gente vai passar por elas também. Is very no is hard, but Foi fácil? Foi mais ou menos, né? É fácil, o problema mesmo é que é demorado. Como ser demorado em inglês? Sim, verdade, porque você tem que pesquisar em inglês, verdade, tá? Pessoal, só para adiantar um pouquinho, eu vou colocar aqui a tela, tá? Mas a gente vai começar com a correção, tá bom? E depois a gente vai continuar, a gente estava aprendendo sobre o presente simples, tá bom? Então a gente vai continuar, já a gente continua, tá certo? Vamos pegar o nosso livro, lá na nossa página 62, tá? Que era a nossa atividade para que vocês pesquisassem algumas capitais em inglês, né? Então, assim, a gente tem muitos países, são bastantes. São muitos, na verdade. Eu queria fazer o seguinte, que a gente não precisasse falar todos, eu queria até dividir um pouquinho. Porque como é uma frase completa, vamos fazer o seguinte. Eu queria uma pessoa para falar de cada país. Cada um vai colocar a frase que você colocou para cada país. A gente tem aqui quantos países? A gente tem 3, 10... Mas eu não entendi nada dessa atividade. Só que eu fiz tudo errado, que eu não entendi. Você não entendeu. Você pegava os países e procurava as capitais deles. Após você encontrá-los, você traduzia elas para o inglês. E depois você fazia a seguinte frase. The capital of país tal is tal. Isso, tá. Muito bem. Só lembrar, tá? Era assim, ó. Você tinha que fazer uma frase contando a capital de um país. Por exemplo, a estrutura da frase era tipo essa aqui, ó, mãe. Eu vou colocar aqui, tá? Para você ver. Que página? Como a estrutura. Você vai ver que mesmo que você não tenha feito desse jeito, você vai conseguir fazer, tá? Ó, por exemplo, the capital of Brazil. Vou pegar o Brasil de exemplo, tá? Brazil is Brasília. Pronto. A gente tem a seguinte frase. The capital of Brazil is Brasília. A capital do Brasil é Brasília. O que você vai fazer, Maiane? Era simplesmente você vai fazer essa mesma frase, só que para todos os países. Por exemplo, você vai procurar, por exemplo, a capital do Canadá. The capital of Canada is... E você vai dizer o nome da capital. Entendeu, Maiane? Era super simples, uma frase só para você contar o país e a capital dele. Entendi. Eu não fiz, eu fiz errado. Mas você pode refazer, sem problema. Não tem problema não. Ó, então assim, foi o seguinte. Oi, Caio. Qual a página? Pronto, a página 62. 62, é isso aí. Deixa eu pegar. Pronto, a gente pode colocar assim, ó, Taimon. Você pode sim. Mas eu queria porque como são muitos, eu queria que cada um fosse colocando alguns, tá certo? Por exemplo, Taimon, você coloca. Quem for vai colocando a ordem. Quem colocar primeiro, por exemplo, do Canadá, da Suíça. Aí o próximo coloca do próximo país, tá? Cada um vai colocando um. Para não precisar falar tudo de todo mundo. Oi, Caio. Eu sou tão burro que eu vi a página 62. Em vez de fazer a página 62, eu fiz a 63. Pronto, mas você vai ter que fazer 62, Caio. Pronto, ó, Taimo, pois vai lá, Taimo. Diga a primeira frase que você fez. Ok, eu fiz o seguinte, coloquei countries and capitals e seguinte a numeração ao lado de cada frase. As frases são sempre as mesmas, né? De jeito que eu falei pro senhor. Vou começar pela primeira. The capital of Switzerland is Bern. Bern, que é B-E-R-N em inglês. Sim. A expressão até que rápida. Pronto, ó, deixa eu ver, alguém mais? Porque assim, Taimo, se não aparecer ninguém, você pode mesmo falar o resto, sem problema. Porque só você colocou o nome. E o professor vai copiando aí pra nós. Pronto. Posso sim, deixa eu colocar aqui, ó. Vou colocar aqui a numeração, vou colocar de uma por uma. The capital of
Switzerland, que no caso vai ser a Suíça. Switzerland. Aí você vai colocar qual foi o nome do timer, ou do nome da capital em inglês. No caso, eu não decoro todas as capitais, é mais fácil saber o nome do país do que das capitais. Então, por isso que a ideia era que você pesquisasse, tá? Como é que ficou a escrita dela, Timer? Você... A escrita da capital, você diz? Sim. Tá. A fala Bern, é B-E-R-N. B-E-R-N, assim? Exatamente. Sim, perfeito. Obrigado, tá, Timer. Então a gente tem essa estrutura, tá, Miami? The capital of Switzerland is... Aí você vai colocar o nome que vocês deveriam ter pesquisado. Bern. Isso, a pronúncia soa mais ou menos assim mesmo, tá? Soa igual essa palavra aqui, ô Caio. Soa igual burn, né? Do inglês. Só que burn é o verbo queimar. Eu me confundi. Mas aqui, pessoal, eu vou fazer o seguinte para vocês. Não se preocupem tanto com a pronúncia da capital, porque são de outros países. Então, tudo bem, tá bom? Não precisa se preocupar tanto, tá? Bom, o próximo fala assim, ó. The capital of Sweden, que no caso é o próximo país, que é a Suécia, que a gente viu a aula passada. E, professor, Sweden eu posso dizer uma coisa? A maneira na qual eu fiz ela, por exemplo, depois da Suíça, eu fui pro México, mas eu fiz todas, ainda dá para fazer. Ah, sem problema, eu posso colocar na ordem que tá aí, sem problema. Realmente tanto faz. México. É que eu fiz da esquerda para a direita. Professor. Sem problema, tá? Não tem problema não. Tá, pois vamos seguir a tua ordem, tá? Oi, Caio. Eu posso fazer só as que eu sei? Pode. A gente vai colocando aqui e você vai preenchendo também, tá bom? E aí, a do México fala assim, ó, the capital of Mexico is... E aí, qual foi que vocês acharam? Essa do México é bem simples até. Simplesmente Mexico City. Cidade do México, é isso aí. Cidade do México. Mexico City. Mexico. A cidade do México. Facinho, né? O terceiro, vamos lá, ficou assim, no caso a gente tem aqui a Jamaica, tá? Então a frase ficaria assim, vou colocar a frase inteira. The capital of Jamaica is... Jamaica? Você pode colocar... Opa, foi sem querer, Caio. Você pode colocar no chat também, se você Professor. Oi, Caio. Me deixa com tanta raiva quando eu escrevo em inglês errado ou alguém, porque não sei porquê. Mas como o senhor sabe mais que eu, não dá raiva. É a digitação, ô Caio. Eu sei. Porque o F fica perto do D. Aí você vai digitar sem querer. Eu já acontece isso muito quando eu tô no computador. Eu só fico triste quando é comigo outra pessoa. Não fico bravo, não. Não, mas acontece, é verdade, é normal. Você tá digitando, você clica no botão errado e já era. Tá, mas vamos lá, continuando, Timon. The capital of Jamaica is... Esse também é Kingston. Você escreve tipo King, que é rei, é depois só Stone. Kingston. Assim? Seria no caso? Não, senhor. Kingston é O-N. Caso esse aqui não tem, só O-N. Pronto, entendi. Porque no caso, se fosse assim, seria Town, né? Kingstown, mas é Kingston. Bem, seria tipo a Torre do Rei. Isso, de torre. Eu posso falar todas as capitais que eu sei? Bom, você pode colocar no chat, Caio. A gente tá corrigindo, você pode colocar. Eu sei de Switzerland, México e Canadá. Pronto, você pode ir colocando. Vai colocando no chat pra gente. A gente tem um próximo, porque agora sim a gente vai pra Suíça, né? The capital... ou capital, né, of Sweden. Lembra aquela pronúncia que a gente aprendeu, né? Eles não terminam de pronunciar. Geralmente fala só Sweden mesmo, tá bom? E eu não sei se eu falei pra vocês, mas a palavra capital em inglês, você tem duas pronúncias. Você pode falar capital, com T com som de R ou não. Capital ou capital. Tanto faz, tá bom? Vamos lá. Vamos lá, Timon. The capital of Sweden is... Professor, esse é um nome até difícil de dizer. Eu até botei no chat, mas é tipo Stockholm. Mais ou menos isso. Sem problema, vamos lá. Professor, logo que eu percebi, que eu me lembrei que o professor não botou aquela anotação que eu pedi pro professor. Ele pôs sim. Eu até botei aqui e ele fez essa anotação. Qual a anotação, Maiane? Aquela lá do... Presente Esqueci agora, sei que... Não era esse não. Aquela lá que o professor explicou, só bem rapidinho, não me lembro de qual era a palavra. Verdade. Bem Pronto, tem que me lembrar, ô Maiane, porque eu coloco várias anotações, tipo, todos os dias para todas as salas. Se tu me lembrar qual é exatamente, eu procuro. Ô Maiane, mas tu tem que me lembrar especificamente qual é. Depois eu vou atrás lá no YouTube aí, eu me lembro do professor. Pronto. Se você encontrar lá,
tá? Mas vamos lá. The capital of Sweden is... Deve ser Stockholm, a pronúncia, né? Até porque sueco fica complicado, tá? Vamos lá. A próxima, que no caso é da Rússia, né? Então a gente vai falar assim, the capital Essa é fácil, essa é Moscou. is Moscou, mas tem várias formas de escrever Moscou. Como é que você colocou aí? Tem Moscou. Eu escrevi M-O-S-C-O-W. Pode cantar o Pronto, Simon, coloca no chat. Porque tem muita gente que escreve assim, ó, Moscou. Coloca no chat como foi que ficou a sua. Moscou, só que sem o V, né? Ficou com W. Professor. É uma possibilidade também. E ficou com C. Professor. Mas você pode escrever assim também, tá? Ó, com certeza você pode escrever com K e com V no final. Oi, ô Caio. Pode cantar o hino nacional da Rússia? Melhor não, ô Caio. Deixa pra depois, tá bom? Caio, por favor, Caio. Esse, na verdade, é o hino da União Soviética. Depois você canta. No final da aula, se tiver tempo, você pode cantar, tá bom? O Caio. Vamos pra frente, vamos corrigir, né? Pra gente não perder tempo. The capital of... O próximo país que a gente tinha, no caso não é a Europa, a gente vai pular a Europa, tá? Porque a Europa não é um país. Por isso que eu não fiz, professor. Eu deixei só the capital of Europe is. Aí eu deixei em branco mesmo, porque a Europa é um continente. Exato, sem problema, tá, Caio? Desculpa, Taimon. Você pode pular com certeza. Eu procurei, ele dava uma lista de países e suas capitais. Sim. Então vamos lá. Então você não precisava fazer da Europa mesmo, não precisava, tá? Então, the capital of Canada is... O Caio até botou que foi Ottawa. O Caio que botou, mas eu fiz também. Ottawa. Ó, todo mundo que fez pode ir colocando junto, tá? Não necessariamente só o Taimon, tá? Quem quiser participar, vai colocando no chat que eu vou colocar também. No caso, em inglês, você escreve com 2 T's, né? Mas vamos lá. O próximo, vamos pra frente. O próximo país que a gente vai ter aqui, no caso, é Índia. The capital of India is... E aí, qual foi o nome? New Delhi. New de Nova e Delhi, que é D-E-L-H-I. Nova Delhi. Seria Nova Delhi, mas como é em inglês, fica New Delhi. No caso, exatamente, New Delhi. Muito bem. Deixa eu ver quantos faltam. Aqui a gente está na Índia, né? Faltam 1, 2, 3, 4, 5, 6. 14. 13 porque a Europa não conta. Só 13. Então tá mais perto do que longe. Vamos lá. A gente tem... O próximo que a gente anda é da Áustria, tá? Essa aqui com certeza foi difícil. Porque, na verdade, a Áustria é um país germânico, então deve ser algum... Pois é, eu achava que era Austrália, mas não é. Não, é Áustria, isso. A Áustria é Viena, é sério, Viena. Foi verdade, facinho. Verdade, bem facinho, Viena, verdade. Mas é 2 N's, professor, em inglês. Pronto, vamos colocar assim. Eu achava que, tipo assim, para quem não sabe, a Áustria, ela tem uma similaridade muito grande com o alemão, tá? Então, o alemão e a língua austríaca, elas são muito, muito semelhantes, são até da mesma raiz. Aí, geralmente, eu achei que tinha uns nomes bem complicados, até porque eu não conheço muito de alemão, conheço só um pouco. Mas aí, Viena, fica assim mesmo. Deixa eu ver mais. Fiz Viena. Ah, tá. E, professor, lembrando um fato que aqui ele pediu para você transformar os nomes, já eram normais, os nomes de português, e se transformava para o inglês. Só que aí eu usei o tradutor para isso. Pode ser que algumas traduções possam estar um tanto muito incorretas. Né? Tanto que assim, a questão da frase inteira, se você seguir essa estrutura, né, the capital of tal país is, já tá certo, tá? A questão do nome do país vai ser sempre problemático mesmo. Isso aí não tem problema, porque geralmente cada país tem sua língua e o nome da sua cidade são na sua própria língua. Então a gente está fazendo aqui quase que uma afronta. A gente está tentando pegar palavras de uma língua, que são originais de uma língua, e tentar passar para o inglês. Então por isso que nem se preocupe com isso, tá, Taima? Nem se preocupe, tá bom? Tá bom. É mais porque a atividade pediu, mas geralmente, quando a gente vai falar de países, de capitais, de ruas, o ideal mesmo é que você não traduza, você fale no idioma original dela, tá? Mas isso é só uma observação mesmo, tá? Mas vamos lá, de Israel, o time. Israel é Jerusalém, que a gente conhece. É a mesma forma de escrever, só que tem um acento agudo. Pronto, ficou do mesmo jeito.
O próximo é o seguinte, the capital of South Africa. Deixa eu colocar aqui. África do Sul. Professor, esse nome aqui eu não sei nem pôr. Deixa eu pôr no chat que é melhor. Uhum. Tô dizendo que esse nome aqui, como amanhã me dizem, estrambólico e grande. Sem nem escrever direito. Quer O dizer, falar. Johannesburgo, né? Alguma coisa assim? Johannesburg, alguma coisa assim. O senhor pode olhar no livro que tem, ó, como exemplo. Uhum. Isso aí mesmo. Johannesburg. Até colocar aqui também, você podia até aproveitar o exemplo do livro mesmo. E realmente é um pouquinho complicado de pronunciar. Deve ser o nome de alguém que deve ter sido muito importante para a África do Sul e virou o nome da capital. Provavelmente, tá? Questões de história que vão ficar esquecidas. Questões históricas que, no caso, eu não manjo nada da história da África do Sul, então não dá para saber exatamente de onde veio a palavra. A gente tem o próximo, é a Poland, tá? The capital Polônia. of Poland. É a Polônia. The capital of Poland Mano, is... hoje só tem o professor e o Taimo aqui na sala. Ninguém se manifesta. O Caio também Mas tá os demais, aqui. eu falei, vocês podem Concordo. colocar. E aí, quem fez essa? Qual foi a resposta? Ô, professor, Warsaw. Tipo, W-A-R de guerra e sal, que é Uhum. S-A-W. É F-H... sal. Não, S-A-W, é. Warsaw. Entendi. Caso... Eu não consigo junto. Eu não sei como é original em polonês, mas se a gente fosse colocar em inglês, literalmente, se a gente fosse entender as palavras separadamente, porque war quer dizer guerra, e sol é tipo vista, ou visto. Então pode ter alguma relação com guerra. Mas pode ser só o nome do país mesmo na língua deles. A capital pode não ter nenhuma relação com o inglês, né? Até porque é em polonês. Falta só 2, né? Tá bem pertinho de acabar. The capital of Ireland is... Aí é Dublin, simplesmente Dublin. Dublin. Ah, sim. Tenho vontade de viajar para Dublin um dia na minha vida. Só para conhecer mesmo. A gente tem Dublin. E o que o último sobrou pra gente? The capital of Morocco. Tá? Do Marrocos, no caso. E aí? Você pode colocar no chat quem fez, se quiser falar, tá bom? É mais fácil pôr no chat mesmo, que é discount, mais ou menos assim. Uhum. Isso, discount. Pronto, perfeito. Como é que a gente fechou, tá? Quem não fez caso, ó, vou deixar aqui, eu posso até colocar essas anotações com a correção, que eu vou colocar as anotações inteiras, porque é o conteúdo que a gente tá vendo. Aí você aproveita e você dá uma olhadinha aqui, certo? Vamos lá, vamos só relembrar o que a gente estava vendo na aula passada, para a gente dar continuidade hoje, tá? A gente, na aula passada, introduziu o estudo, a gente pode até deixar o livro um pouquinho de lado, tá? Pode colocar do seu lado. Foca aqui só na explicação. A gente começou explicando sobre o presente simples. Que no caso vai ser o primeiro tempo verbal que a gente vai estudar em inglês, que vai ser a base para a gente estudar vários outros, tá? E uma coisa legal sobre o presente simples, que eu não falei na aula passada, mas é bom falar agora, que tudo que a gente estudou até agora sobre o verbo to be está dentro do presente simples, tá? Então, a gente não percebia, mas o verbo to be faz parte também, como a gente estava estudando, faz parte do presente simples, né? Já que o verbo to be é o verbo ser ou o verbo estar, só que está no presente. O áudio está baixo ou... Tá não. Tá não? Tá, não. Pode Pra mim pode tá ter- muito baixo. Pra mim tá pode ser ótimo. Sai e entra, já aconteceu isso comigo. Pronto, pode ser algum problema ou no teu volume, você pode aumentar ele, tá? Ou às vezes é na internet mesmo, mas geralmente é no volume. Se você tentar aumentar o volume, você vai, acho que você vai conseguir me ouvir melhor. Tá? Mas vamos lá. Pronto. E aqui que a gente for básico. Vou aqui colocando um resumo. A gente pegou aqui uns verbos aqui como exemplo, o verbo to read, e a gente aprendeu o seguinte. Quando a gente vai formar o presente simples, a gente não precisa conjugar verbo, tá? Eu leio livros. I read books. Você lê livros. You read books. A única coisa, a única alteração que a gente tem que fazer é sempre na terceira pessoa, né? Que, inclusive, isso aqui é uma lei, basicamente, não só para o presente simples, mas para todo e qualquer tempo verbal que você for estudar em inglês, saiba disso. A terceira pessoa vai modificar o verbo. A única exceção é o futuro simples, tá? Quando a gente for estudar o futuro simples,
a gente vai ver que o único tempo que não muda é no futuro, tá bom? Mas o que a gente faz? O básico que a gente viu aula passada. A gente deve acrescentar um S no final do verbo, tá? Então, o verbo read fica simplesmente read, tá? E repito, esse S não indica plural, tá bom? Não tem nada a ver. Esse S aqui é a conjugação mesmo da palavra na terceira pessoa. Fica aqui outros verbos, né, de exemplo, o verbo thank, que fica thanks na terceira pessoa. E aqui que mais de exemplo. Aqui eu coloquei algumas observações, tá? Que É depois quase um obrigado, né, professor? Tipo, thanks. Quase um Isso, é obrigado. verdade. Thanks parece com thanks. Idêntico, né? Ó, e aqui a gente viu algumas variações, tá? Porque existem alguns verbos que, devido à sua terminação, a gente precisa fazer algumas modificações a mais, tá? O primeiro exemplo que eu dei foi simplesmente esse, tá? Quando o verbo termina em Y e ele é antecedido de uma consoante, por exemplo. Professor, isso aí também ocorre com alguns substantivos, né? Por exemplo, Isso. eu já vi Siri. Uma vez eu já até perguntei pro senhor Siri. Isso. Aí o plural de Siri ficou Siris, que ficou Isso, só que nesse IS, caso, exatamente. Só que essa mesma tendência, ela acontece nos substantivos quando você vai passar para o plural, né? Aqui nos verbos é a terceira pessoa, mas você percebe que a terminação fica igual. Inclusive, é uma curiosidade. Eu diria que é uma coincidência que a gente tem no inglês. Vamos lá. O verbo study, você vai ter que remover o Y, tá? E você vai acrescentar o quê? O ES, tá? Então, ele vai ter sua modificação toda. E detalhe, é uma coisa que alguns alunos sempre confundem. Você tem que prestar atenção nisso daqui, ó. É Y antecedido de consoante, tá bom? Tem alguns verbos que tem Y, mas não são antecedidos de consoante. Eu posso até dar um exemplo para você, ó. A gente tem o famoso verbo play. Verbo play, tá bom? Verbo play, a gente tem o Y, mas no caso, antes desse Y, a gente tem uma vogal. Então, o verbo play, ele não se encaixa nessa regra. Então, como é que ficaria o verbo play se eu fosse conjugar o verbo play? Ficaria assim, ó. I play, you play. Eu vou pular aqui logo para a terceira pessoa, tá? Na terceira pessoa, você cumpre a regra normal, que é somente a regra do S, tá? He plays, she plays e it plays, que é a regra básica, né? Sem variação, é só colocar o S. Então, atenção nisso, tá? Eu vou até repetir. Quando o verbo termina em Y, mas ele não é antecedido de consoante, ou seja, ele tem uma vogal, você não vai precisar usar nenhuma regra especial, você vai usar a regra geral mesmo, que é só colocar o S na terceira pessoa, só isso. Então essa regra do trocar o Y, colocar IES, ela só vale especificamente para verbos terminados em Y antecedidos de consoante. Até vou colocar uma marcação aqui, ó. Certo? Então até aqui ficou claro, né? Para você não confundir. Tudo bem, pessoal? Vocês lembraram a questão do verbo play? Por que no play a gente não faz essa alteração? Ficou claro? Sim. Eita, esse sim foi tão desanimado, Maiane. Preguiça. Ah, entendi. Tá? Eu entendi tudinho. Pronto, entendeu tudo. Bom, ótimo. A gente tem a variação número 2, que eu falei na aula passada, que era quando os verbos tinham essas terminações, tá? Quando você achar um verbo que termine com essas letras, na terceira pessoa você vai colocar o ES, tá? É só acrescentar, você não precisa remover nada, só ES, tá? Então o verbo go na terceira pessoa fica goes, tá? He goes, she goes, it goes, tá bom? Aqui foi outros exemplos, o verbo kiss termina com SS. He kisses, she kisses, tá? O verbo watch termina com CH. He watches, she watches, tá? Só colocar o ES. Então vamos lá. O que a gente interrompeu aula passada aqui no tempo foi justamente a forma negativa, tá bom? A forma negativa do presente simples. E aqui eu vou dar uma introdução para vocês, tá? Quando a gente está estudando inglês, a gente tem um conceito muito importante nas formas negativas e interrogativas, que é um conceito que a gente chama de verbo auxiliar. Verbo auxiliar. Você vai dizer, professor, o que é um verbo auxiliar? Pessoal, em termos práticos, tá? De forma o mais direta possível. Um verbo auxiliar é um verbo que você coloca na frase, que ele não tem uma tradução, tá? Você não vai traduzir esse verbo, mas ele está ali para indicar que a frase está na negativa ou na interrogativa. Vou aqui dar um exemplo para você. Vou pegar aqui um exemplo na afirmativa, tá bom? Vou pegar assim, ó. I play soccer. Super simples, I play soccer. Tá na afirmativa. Quando a gente vai fazer a negativa do passado simples, a gente vai precisar usar o verbo auxiliar do.
Do nesse contexto, até acho que o Taimo tinha falado um pouco sobre isso na aula passada. O verbo do, em qualquer outro contexto, é o verbo fazer. Só que pensa comigo, quando a gente está estudando o presente simples, o do, ele tem outra função, tá? Ele vai ser usado como um verbo auxiliar para acompanhar a palavra not. Tá? Então fica assim essa frase. Na forma negativa fica assim, ó, I do not play soccer. Eu vou até colocar a tradução embaixo para a gente fazer uma observação. Ó. Eu não jogo futebol. Tá? Se a gente for Eu traduzir... até falei, professor, que uma vez, eu até falei que isso pode ser contraído, né? Sim, a gente vai já comentar sobre as contrações. É tanto que se você for traduzir, tipo, palavra por palavra, vamos lá. O I quer dizer eu, beleza. O não é, em tese, esse not bem aqui. O verbo jogar vai ser o verbo play, tá aqui em cima. Futebol vai ser soccer. Você percebe, a gente tem quantas palavras aqui? 1, 2, 3, 4, 5. E quando a gente traduz, a gente tem 1, 2, 3, 4. Aí você vai dizer, como assim, professor? Quando a gente traduz, a gente tem uma palavra a menos? Então é porque alguma palavra nessa frase não tem tradução. E vai ser justamente esse do bem aqui, ó. Ele não tem tradução nenhuma, tá? A função dele, pensa comigo, é somente acompanhar a palavra not. Pensa assim, ó, pensa que a palavra not, ela não pode ficar sozinha numa frase. Tudo bem, a gente vai ver que tem exceções depois, tá? Mas não vamos focar em exceção. A exceção complica, tá? Vamos pensar que isso é uma regra geral. Que o not, a palavra not, ela não pode ficar sozinha numa frase. E justamente por ela não poder ficar sozinha, a gente precisa de um acompanhante para ela, tá? Quando a gente está falando de presente simples, o acompanhante vai ser esse do, tá? Ele vai funcionar como acompanhante, tá? O acompanhante do not, ele está sempre coladinho com o not. E esse é o conceito, tá, de verbo auxiliar. É um verbo que não tem tradução, mas ele está ali para acompanhar a palavra not, certo? Então você não traduz, mas ele tem que estar ali, tá bom? Pessoal, até agora, tá sobre... Professor, esse do, ele é basicamente para dar um sentido melhor à frase, é, professor? Pronto, vamos lá, Taimo. Aqui a gente não está trabalhando com sentido. A palavra do, ela não tem tradução. Então ela não agrega, em termos de sentido, ela não agrega em nada, tá? Ela não agrega nada. É apenas uma regra do inglês, que você tem que acompanhar o not, ele não pode ficar sozinho. Você precisa usar esse do para acompanhar o not. É simplesmente uma regra gramatical, Taimo, tá? A palavra do aqui, ela não Isso edifica aí nada. basicamente porque Ela a não gramática, significa porque a nada. gramática exige nas frases. Isso, ela não significa nada, ela não edifica em nada, ela não tem sentido de nada, ela é um acompanhante, tá? Por isso que ela é chamada de verbo auxiliar, tá bom? Então, em tese é isso, tá? Vou até tirar essa frase aqui. Se eu fosse colocar, por exemplo, eu não gosto de pizza. I do not, tá? Esse não tá bem aqui, mas como tá no presente, ó, eu não gosto, tá no presente. Você vai ter que colocar o do aqui. I do not like pizza. I do not like pizza. Tá? Isso aí, Samantha, muito bem. Beleza, então aqui vocês estão pegando a ideia. Até aqui tá fácil, né? Até aqui tá fácil. O que acontece é o seguinte. A gente tem um probleminha. A terceira pessoa no inglês, ela é sempre chata. É um negócio impressionante, tá? Na terceira pessoa, vou até colocar aqui, ó. Terceira pessoa. Tudo bem, Danilo, até vi que você saiu, sem problema. Tá bom? Sem problema. Na terceira pessoa tem uma regrinha chata. O do, ele se transforma, tá? O do, ele passa a ser escrito does, tá? É uma variação. É só você lembrar. Na terceira pessoa, ela sempre vai variar o verbo. Até mesmo o verbo auxiliar. Então, até mesmo o verbo auxiliar, ele sofre alteração na terceira pessoa. Então, vamos lá. Essa frase aqui, ó. Vou pegar até o exemplo, né? Eu não gosto de pizza, vou pegar o exemplo da terceira pessoa. Vou colocar na afirmativa primeiro, ó. She likes pizza. Ela gosta de pizza. Beleza. Agora eu quero fazer a forma negativa. Ela não gosta de pizza. Fica assim, she. Como o she é a terceira pessoa, o do, que é o nosso verbo auxiliar, ele vai ter que ficar does. Tá? Isso é uma regra, ele vai ficar does. Does, você coloca o not, né, que é não. She does not like pizza. O que aconteceu? Eu não posso colocar do not. She do not like pizza. Não mesmo. She does not like pizza. Aí você pode até fazer uma pergunta, professor. A gente estudou que o verbo like, ele sofre uma alteração na terceira pessoa. É tanto que o verbo like, vou até colocar aqui em cima, o verbo like, que é o verbo gostar. Ele ganhou a letra S bem aqui, não foi? Ó? She likes. Mas por quê? Que quando eu coloco na negativa... Por causa daquela última regra, né, professor? Nós vimos Exato. que um verbo, por exemplo, terminado em E, como tem lá, vai receber um S no final.
Aí ficou she Isso. likes. Isso é a terceira pessoa. Exato. Aí quando eu vou fazer a forma negativa, que eu vou precisar desse does, detalhe, eu não preciso mais modificar o verbo. Eu não preciso escrever o likes aqui, ó. Ficaria errado eu escrever assim, ó. She does not likes pizza. Não, não. Se eu estou usando o does, que já é uma variação da terceira pessoa, eu não preciso variar o verbo, tá? Então, em outras palavras, o verbo ele só ganha esse S no final quando é na afirmativa, tá? Então, eu vou até colocar essa observação lá em cima. O S é somente quando o verbo está na afirmativa. Quando coloca negativa, eu não preciso modificar mais o verbo, tá? Ele vai ficar like mesmo, do jeito que ele é. Certo? Professor, isso pode envolver outros verbos também, né? Como, sei Isso. lá, watch. Com toda certeza. Tá, vou até dar mais exemplos. She watches movies. Aí agora, she does not watch movies. Isso, vou até colocar por exemplo. Watches movies. Movies. Ai, meu Deus, digitando aqui o teclado. She watches movies. Ela assiste filmes. Aí a negativa ficaria she does not. Aí o verbo volta ao normal. Watch movie. Ou seja, o verbo aqui ele se alterou só na afirmativa. Quando eu fiz a negativa, eu não precisei mais modificar o verbo, tá? Então, esse é um conceito que você tem que guardar na sua cabeça. Essa variação da terceira pessoa, ela é exclusiva da afirmativa, tá bom? Então, por enquanto estamos entendidos, né? Tá tudo certo? O que a gente viu? A gente viu o conceito de verbo auxiliar, que ele tá ali para acompanhar o not, tá bom? E que esse verbo auxiliar, ele se escreve does na terceira pessoa, tá? E quando a gente usa o verbo auxiliar, tá? A gente não precisa conjugar mais o verbo. Até aqui, pessoal, tudo certo? Está tranquilo? Vocês estão entendendo? Sim, estamos Alguma entendendo. dúvida? Muito entendendo. Tá perfeito. Pronto, vocês são demais. Pronto, vamos lá. E agora vamos falar um pouquinho sobre as contrações, tá bom? É o que o Time havia mencionado e que é algo que é muito, muito comum no inglês. Que é você pegar duas palavras e juntar numa só para ficar mais fluido na hora de falar. Então, esse do not, tá? Vou até colocar aqui em cima. Esse do not, ele pode ser contraído para don't. Simplesmente, eu posso pegar essa frase, ó. I do not play soccer. Eu poderia escrever assim, ó. I don't play soccer. I don't play soccer. Simplesmente isso. Então, são equivalentes. Agora, professor, por acaso, há algum preço a se pagar, vamos dizer assim, caso a gente contraia? Caso a gente... Não. Nenhum, tá? Ah, beleza. Não. Tranquilo, é do mesmo jeito. Ele é literalmente equivalente à forma não contraída. É a mesma coisa. É de boa. Até esse outro exemplo aqui, ó. I do not like pizza. É muito comum. I don't like pizza. Tá bom? Vamos lá. E aqui a gente Nem a também... terceira pessoa, né? Isso, a terceira pessoa também tem uma contração, tá? Ela fica assim, ó. Doesn't, tá bom? Essa vai ser a contração. Então, aqui a gente tem um exemplo, ó. She does not like pizza. Vai ficar she doesn't like pizza. She doesn't like pizza, tá? Vamos lá, o próximo que a gente tem aqui é she does not watch movie. A gente pode escrever assim, ó. She doesn't watch movie. Pronto, tranquilo, né, pessoal? Tudo certo até agora. Tá dando certo, Até agora né? Vocês estão tudo entendendo? bem. Agora aqui tá safe, tá show, tá de boa na lagoa, suave na praia. Enfim, Pronto. Tudo ótimo. Tá Maravilhoso. tudo hoje, mas suave, de boa na lagoa, suave, é todas as palavras tô possíveis. na lagoinha. Vamos lá, tá? E a gente... Professor, viajando na maionese. Você tá viajando na maionese, como assim? Isso quer dizer que você tá entendendo ou quer dizer que você não tá entendendo? Eu estou aqui relaxado. Ah, entendi. Mas você tá entendendo, né, Gabriel? Você tá acompanhando, Gabriel? Estou entendendo. Pronto, boa, cara, você é o cara. Vamos lá. E aqui a gente comentou aqui sobre a forma negativa, tá? E a gente vai agora pensar na forma interrogativa, tá? E detalhe, na forma interrogativa é uma coisa que eu mencionei antes, tá? Quando a gente tá falando de qualquer tempo verbal, tá? Seja a forma negativa, seja a forma interrogativa, você tem um verbo auxiliar. E para nossa sorte, o verbo auxiliar é o mesmo, tá bom? Vou até colocar aqui interrogativa. Nós utilizamos o verbo auxiliar do também. Do ou does, né? Se for terceira pessoa. E funciona simplesmente assim.
Como que eu vou construir uma interrogação? Vou colocar aqui. Quer dizer que na interrogativa os verbos auxiliares são os mesmos. Isso. O que vai mudar é a posição na frase que você vai utilizar, tá? Eu vou aqui fazer um teste. Vou colocar a frase Do ainda na afirmativa. afirmativa e... Perdão. Espera. Nada. Pronto, vamos lá. Ó, vou colocar uma frase na afirmativa. Vou pegar o verbo like. Não, tá muito... Vou pegar um verbo diferente. You need... Deixa eu pegar assim. You need to study. Vamos lá. Você precisa estudar. Tá uma frase super simples. Você precisa estudar. Quando a gente vai fazer a forma negativa, a gente viu que a gente coloca o do mais o not. O negativo ficava assim, ó. You do not, ou you don't, need to study. Tá? A gente posicionou o verbo auxiliar antes do verbo principal. O verbo principal é o verbo precisar, aqui no caso, né? A gente posicionou antes dele. A gente posicionou, na verdade, entre o verbo e o pronome. Quando a gente está falando de interrogativa, a gente vai pegar esse verbo auxiliar, que é o do. O does é usado na terceira pessoa, o does. Isso, exatamente, tá? Exatamente. Quando a gente vai fazer as formas interrogativas, esse verbo auxiliar, ele vai para o começo da frase. Então, do you need to study? You need to study? Vira uma pergunta agora. Pô, qual foi a única coisa que eu fiz? Olha a diferença, como é simples. Eu peguei a mesma frase do mesmo jeito, ó, you need to study. E o que foi que eu fiz? Só precisei colocar o do no começo. Olha que fácil. Do you need to study? E detalhe, de novo, quando a gente vai traduzir, a gente traduz assim, ó. Você, vou colocar embaixo, ó. Você precisa estudar. Detalhe, a gente não traduziu o do, porque justamente como o do é verbo auxiliar, ele não precisa de tradução, ele não tem tradução, tá? Ele está auxiliando apenas. Pessoal, vocês entenderam? Já o recreio de vocês, verdade. Uhum. Então, a forma interrogativa. Entendi. Agora, você acredita, professor? Agora há pouco eu esqueci onde ficava o does. O does é usado na terceira pessoa, né? Does. Pronto, no caso, just friend. Apenas amigos. No caso, você quer perguntar assim, a frase inteira eu acho que deveria dizer assim, ó, nós somos apenas amigos. Aí você quer transformar na pergunta, né? Nós somos apenas amigos? É isso? Pronto, vou colocar a frase toda. Não. We are just friends. Aqui a gente tem um detalhe, Maiane. O verbo to be, ele é um verbo especial, tá? Com o verbo to be, a gente faz aquele que a gente aprendeu antes. Quando a gente usa o verbo to be, quem vai para o começo da frase é o próprio verbo to be. Eu ficaria assim, ó. Are we just... Eu já vi essa frase, né, professor? Só que, tipo, na pergunta, só que era só just friend e o ponto de pergunta, não tinha mais nada. Ah, tá. Você pode colocar assim. Só que não fica completa a frase, né? Just friends, apenas amigos. Você pode fazer assim, mas se for a frase completa, nós somos apenas amigos, seria Are we just friends? Aqui é essa questão do verbo to be, Maine, que a gente já estudou, tá bom? Pessoal, 3 horas, verdade. Bom. Depois, pessoal, próxima aula a gente volta. Tá Tchau, professor. bom? Tchau, bye, bye. Good afternoon. Thanks. Ok, thanks, bye. Ok. Então tá. Agora eu tô Vou falar faltando. sobre eu sei, Mariane, eu vou precisar agora. Eu vou aqui no shopping ver mais. Peraí. Ai. Se alguém me mutar, me avisa. Espera, Mariane, você está aí? Mariane? Oi, tô aqui. Ótimo. Você está viva. Eu tô vindo. Ale morreu.